Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos vossos corações. Seja bem-vindo ao canal A Luz da Palavra. Sou o missionário Josemar Daneres. Estou aqui hoje para trazer mais um vídeo para a sua edificação espiritual. Vamos estar juntos durante alguns minutos falando sobre um assunto muito importante. Espíritos enganadores, eles estão agindo. Cuidado, tenha prudência. Vou estar falando aí nesse vídeo, sobre várias coisas para nos despertar, nos chamar a atenção para não sermos enganados. Deus abençoe sua vida, que já faz parte do nosso canal, você que já faz parte da nossa comunidade e você que ainda não faz parte, seja bem-vindo. Convido você a se inscrever no nosso canal, é fácil, é rápido, e você fica fazendo parte da nossa comunidade e nos ajuda, a impulsionar os nossos vídeos. Então é bem fácil, se inscreva ali, também deixe o seu comentário se você gostou da mensagem, o seu positivo, o seu ok, é muito importante. Compartilhe essa mensagem, mande para outras pessoas, mande para grupos que você tem, porque é importante, quando você manda ela vai longe, e é uma forma de evangelizarmos que nós temos hoje, uma forma fácil, rápida, de evangelizarmos. Ative as notificações também, e você receberá em primeira mão os vídeos que nós estamos lançando. Não esqueça, no final do vídeo estarei fazendo a oração da fé, como eu faço em todos os vídeos. Estarei orando pela sua vida. E você que ama a obra missionária, nós fazemos a missão, fazemos a obra missionária. Esta igreja a qual eu estou à frente hoje, pela direção de Deus, abaixo de Deus naturalmente, ela tem 59 anos. E se você deseja nos ajudar com alguma oferta, que será bem-vinda, estará passando o Pix aí, a sua oferta com certeza será abençoado. Já já voltamos então com os espíritos enganadores, eles estão agindo. Espíritos enganadores, eles estão agindo. Quanto mais perto da volta de Cristo, mais o diabo vai agir para tirar o olhar da igreja de Jesus Cristo, para desviar o olhar da igreja. Tudo que Deus criou, o diabo quer imitar. Para quê? Para enganar as pessoas, dizendo que é Deus que está fazendo aquela situação, O próprio Jesus disse lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 8, olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades nem os sigais. Quer dizer, Jesus está alertando a igreja. E a Bíblia está repleta de advertências contra os espíritos enganadores. Espíritos enganadores são demônios que imitam, os dons de Deus, imitam anjos, tentam imitar o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para enganar a igreja, para iludir a igreja, para que a igreja, se perca na sua caminhada. E infelizmente, tem sido grande estas influências malignas. E o pior, irmãos, que está dentro da igreja. Então isto está trazendo um prejuízo muito grande para o povo de Deus, que se perde na sua forma de adoração, se perde na palavra de Deus, e tantas coisas. Por quê? Porque não vigiam, porque não conhecem a palavra de Deus, porque não buscam saber se aquele espírito é de Deus ou não. E a Bíblia nos ensina a nós então a buscar
uma direção de Deus para saber se realmente é Ele que está falando conosco, né, através ou da sua palavra ou dos dons, né? E isso aí é importante. Falsos profetas hoje, né, espíritos enganadores levantam homens para trazer falsas profecias que não se cumprem, e muitas vezes, ao não se cumprirem estas profecias, as pessoas se decepcionam, se entristecem, acham que Deus não está cumprindo a sua palavra, mas Deus não tem compromisso, né? Quando a pessoa está falando em nome dele, se ele não falou. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao 20, Jesus falou sobre os falsos profetas, né? Cuidado com os falsos profetas, Jesus diz. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus não poupou palavras para falar sobre esta situação. Jesus não poupou palavras para falar sobre essa situação. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24, também diz assim, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Então, falsos cristos tentando imitar a Jesus, falsos profetas, trarão falsas mensagens, falsas profecias, com o intuito de enganar até os escolhidos de Deus. Cuidado, não vá, ouvir qualquer coisa, ou ao ouvir, analise, peça, Espírito Santo, vem da tua parte essa situação, esta profecia é tu que está realmente, me mostra, me prova, para que eu tenha certeza que és tu que está falando. Porque, irmãos e irmãs, infelizmente, está acontecendo coisas terríveis no nosso meio, no meio cristão. E muitas pessoas estão se iludindo, estão muitas vezes até saindo dos caminhos de Deus pelas decepções, porque não se cumprem aquelas palavras, aquelas profecias que são ditas ali. Que Deus nos abençoe e nos guarde, para que a gente não venha a ser enganados. Falsas revelações. Lá no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 16 ao 18, você vai encontrar Paulo enfrentando uma situação dessas. Paulo expulsou o demônio de uma jovem que adivinhava, e por ter aquele espírito de adivinhação, ela dava lucro às pessoas que se aproveitavam daquilo, E muitas pessoas iam até ela porque ela revelava, porque ela mostrava coisas que estavam acontecendo e as pessoas ficavam iludidas com aquilo. Oh, que coisa maravilhosa, essa menina, esta jovem é milagrosa, Deus está na sua vida. Só que quando Paulo chega àquele lugar, aquele demônio se manifesta, não consegue ficar escondido e vai atrás deles, falando alguns dias, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e aquilo ali irritou Paulo. E Paulo olha para ela e diz: espírito imundo, sai dela. E aquela jovem ficou liberta e nunca mais ela revelou, nunca mais ela adivinhou nada. Paulo e Silas pagaram um preço caro por isso. Foram presos, açoitados, mas a jovem ficou liberta. Então, meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, tenha cuidado. Os demônios tentam imitar o Espírito Santo, revelando, usando pessoas para revelar situações. E como é que eles fazem isso?
Porque os demônios conhecem a vida das pessoas. Claro, os demônios conhecem, né? Aqueles espíritos que acompanham as pessoas, eles conhecem o dia a dia da pessoa. Quando ela chega diante de uma situação assim que não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, ele revela, ele sopra, né, nos ouvidos daquela pessoa: olha, ele está passando por isso, está passando por aquilo. E aí aquele espírito enganador ilude a pessoa. E a pessoa fica: oh, que coisa, né? Esse homem foi usado por Deus. E não é, não é. Então, claro, Deus usa, tem homens de Deus usados pelo Senhor de uma forma muito bonita, muito especial, dons, é a palavra do conhecimento. Mas o que eu estou me referindo é que existem os espíritos enganadores para iludir as pessoas, para prender as pessoas, né? E as pessoas se iludem e aí ficam sofrendo com aquela situação, porque acham que foi Deus que revelou. Não acontece mudança nenhuma, porque quando o Espírito Santo de Deus revela, é para mudar aquela situação. Aquela pessoa vai mudar, ela vai ser transformada, ela vai ser curada, ela vai ser liberta, ela vai ser salva. O espírito enganador, ele faz apenas a revelação e não consegue mudar nada. A pessoa continua no mesmo sofrimento, continua na mesma dor, nos mesmos problemas, porque não foi Deus quem revelou. Então isso, nós temos que ter cuidado, porque o diabo está trabalhando muito forte, porque não há mais o temor de Deus no coração das pessoas. Não há mais o temor de Deus, infelizmente, né? O inimigo está encontrando, né, portas abertas, e aí ele está agindo, trabalhando na vida das pessoas, e as pessoas ficam iludidas e infelizmente ficam sofrendo por não conhecerem a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falsos mestres, nas cartas apostólicas também, por várias oportunidades, há advertências sobre os falsos mestres, que trazem falsos ensinos. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 3, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha que forte isso, meus irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Naquele tempo já possuía isso. Imagina agora, se naquele tempo que estava recém começando o evangelho a se propagar, a ser levado, né, a muitos lugares. Naquela época já tinha os ensinos falsos, os mestres falsos. Imagina agora que tem igreja, né, por tudo que é lado. Hoje se prega a palavra de Deus através da internet. Então muitos estão seguindo aos falsos ensinos. E isto, infelizmente, está acontecendo dentro da própria igreja. Eles estão agindo. Temos que ter cuidado, buscando o quê? Dom do discernimento de espíritos. Peça a Deus para te mostrar se você está no lugar certo, para você não perder a coisa mais preciosa que nós temos, que é a salvação da nossa alma. Ore a Deus: Espírito Santo, eu não quero estar errado, eu quero estar no lugar certo, eu quero caminhar correto, eu quero te servir corretamente. Me mostra se eu estou andando certo, se eu estou no caminho certo, na direção certa. E o Espírito Santo de Deus te mostrará. Ele vai te mostrar, porque Ele não quer a nossa perdição, Ele quer a nossa salvação. E o Espírito Santo foi nos dado para nos acompanhar
o próprio Jesus disse, né? Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, de tudo quanto vos tenho falado. E é assim que vai acontecer, né? Veja também os frutos. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Você vai saber a vida daquele que está pregando, daquele que está profetizando, daquele que está revelando. Olhe os frutos. O próprio Senhor Jesus disse, né? Não pode uma árvore má dar um fruto bom, né? Então, e também uma árvore boa dar um fruto mau. Então nós temos que estar atentos, nós temos que abrir os olhos, meu querido irmão e irmã. E isto é sério, porque nós estamos chegando para o tempo do fim, e quanto mais o dia da volta de Cristo se aproximar, mais Satanás vai trabalhar. Para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos de Deus. Então não perca tempo, busque a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo, e você vai realmente andar no caminho certo, não vai perder a direção, e aquele dia será glorioso quando Jesus voltar para levar a sua igreja. Espero que você tenha entendido a mensagem. Por isso, te peço, compartilhe essa mensagem, é muito séria. Mande para os grupos da igreja, mande para teus amigos, pessoas que, né, precisam ter um encontro real com Deus e conhecer o perigo que elas estão correndo por seguir falsos ensinos. Vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu levo na tua presença todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que fazem parte deste canal. Abençoa suas vidas, não deixa eles ficarem enganados, iludidos pelos falsos demônios, pelos demônios enganadores. Guarda-os debaixo da tua poderosa mão, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.